Pronto, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje, certo? Hoje, nós vamos falar sobre grandezas escalares e vetoriais. É o primeiro conteúdo, praticamente, que nós vamos falar. E é interessante a gente falar sobre isso exatamente pela questão da importância, né? De entender o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, né? Qual é a diferença entre elas? Existe alguma diferença, né? E aí a gente vai entender agora qual é essa diferença quando a gente fala das grandezas físicas, né? Então, inicialmente a gente fala sobre a grandeza escalar, que é a mais simples, né? A mais básica. E o que quer dizer a grandeza escalar? A grandeza escalar é uma grandeza física, né? Que quando ela pode ser caracterizada apenas, né, por um número, sem a necessidade de associar ela a alguma orientação. Ela é mais simples, é a mais simples possível. Por quê? Porque essa grandeza ela vai estar tendo a representação de um algarismo, né, um numeral, e a unidade, somente. Certo? É a mais simples possível. Ela só precisa do número, ou seja, a parte numeral. Somente. Não precisa de mais nenhuma outra informação. Porque com esta característica, né, com este número e a unidade conseguinte, né, você já consegue identificar do que é que você está falando. Por exemplo, um exemplo simples e fácil da grandeza escalar é massa. Como é que a gente caracteriza massa? Massa é dada por quilogramas ou gramas, né? É o mais tradicional possível, né? Quando a gente fala que, não, uma pessoa tem 90 quilos, você sabe que está falando da massa corporal da pessoa. Pega aí para mim, por favor, 1 quilo de feijão. Você sabe do que você está falando. Da quantidade da massa, né? Da quantidade do saco de feijão, certo? Então, a grandeza escala, ela tem essa característica, ela tem essa peculiaridade, né? De você poder descrever somente através de um número e de uma unidade. O outro exemplo de grandeza escalar é a temperatura. Temperatura, simples também. Nós conhecemos temperatura pelo quê? Por graus Celsius. Graus Celsius. Existem outras unidades, né, para a temperatura? Existe. Kelvin, Fahrenheit. Só que não são tão usuais. Aqui no Brasil nós usamos só graus Celsius. Kelvin é uma unidade científica, né? A gente encontra em algumas fórmulas e na parte científica, né? E graus Fahrenheit é mais utilizado para o lado da América do Norte, da Europa. E volume. Volume. Metro cúbico, litros, né? Centímetros cúbicos, são as unidades de volume. Professor, vem cá. Então, é só isso que precisa? Somente isso. Quando a gente está falando de grandeza escalar, é somente isso que a gente precisa. Por quê? Porque quando a gente fala de uma grandeza vetorial, ela já começa a ter uma outra visão, uma outra peculiaridade, uma outra amostragem. Porque ela é uma grandeza que vai ser representada não só pela intensidade, que é a parte numeral, né, que é o módulo, que a gente chama, e a unidade, mas também tem que ter direção e sentido. Quando a gente começa a falar de uma grandeza vetorial, eu preciso identificar a direção e o sentido dessa grandeza. Por exemplo, velocidade. Nós sabemos que velocidade é dada por metro por segundo, né, ou quilômetro por hora. São as unidades padrão. Só que quando eu falar para você que um carro tem uma velocidade de 20 metros por segundo, somente isso aqui não é capaz de fazer com que eu consiga identificar. Por que 20 metros por segundo? De onde é que vem esses 20 metros por segundo? Por quê? Porque velocidade, eu preciso identificar se ele está indo para a direita ou está para a esquerda, se está indo para cima ou para baixo. Por quê? Porque a velocidade pode ser positiva ou também pode ser negativa. Isso vai depender o quê? Do sentido do movimento. Ela depende do sentido. Então, eu preciso da direção e do sentido. Que quando a gente fala da intensidade, isso aqui é o valor numérico. O valorzinho. Né? Por exemplo, aqui, ó, a intensidade aqui. 20 é uma intensidade. Certo? É o módulo. Ou intensidade ou módulo. Quando a gente fala de direção, certo? É o eixo do movimento. Eixo X,
eixo Y, eixo Z, horizontal, vertical, certo? Isso aqui é a direção. E o sentido? O sentido é para onde está indo. É para a direita, certo? Para a esquerda, para cima, certo? Para baixo. Isso aqui é o sentido. Então, por exemplo, a velocidade do carro, 20 metros por segundo, ela vai acontecer quando ela estiver no mesmo sentido que cresce a posição. Quando ela estiver no sentido oposto, é menos 20 metros por segundo, porque ela precisa da direção e do sentido. O outro caso, aceleração, metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado. A aceleração é da mesma forma, nós conhecemos a aceleração da gravidade, né? G igual a aproximadamente, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Só que a aceleração, ela acontece sempre o quê? Em um único sentido, para baixo, né? Ou seja, apontando para o centro da Terra, a gravidade. Só que se eu pego um corpo e jogo para cima, ele está indo contra o sentido da gravidade. Então, o sentido, né, ele pode dizer se o corpo vai estar positivo, em 10 metros por segundo ao quadrado, ou negativo, em 10 metros por segundo ao quadrado. Porque quando o corpo está caindo, ele está ganhando velocidade. Então, a aceleração é positiva. Só que quando o corpo está subindo, ele está perdendo velocidade. Então, a aceleração é negativa. Entendeu? Então, já na grandeza vetorial, nós temos essa necessidade de identificar se é para cima, se é para baixo, se é para o lado, se é para o outro, porque assim fica mais fácil identificarmos qual é o sinal que vai descrever essa grandeza. A outra, deslocamento. Né? O deslocamento é dado em metros, centímetros. Né? Porque o deslocamento, veja, o deslocamento é uma grandeza vetorial, eu até representei aqui no mapa, né? O próprio deslocamento é fácil de ser utilizado para descrever um deslocamento. Por exemplo, a pessoa vai sair aqui de Brasília, certo? Vai sair aqui de Brasília e vai aqui para Macapá, alguma coisa aqui, que não dá para ver o nome. Nesse local aqui. Vai para esse ponto. Claro, o deslocamento ele vai representar a distância em linha reta de um ponto a outro, da origem até o final. Esse é o deslocamento. É uma linha reta. Só que é uma linha reta representada por um vetor. O vetor é uma seta que é seteada, né? No caso, uma das extremidades tem uma flechazinha, onde ele descreve o sentido e a direção. E o tamanho dela vai ser o módulo, que a gente vai falar mais à frente agora. Mas o deslocamento é a descrição de onde o móvel está partindo até onde ele vai chegar. Certo? O caminho que vai ser percorrido até chegar lá, aí pode ser de várias formas, né? Porque, veja, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, certo? Meu deslocamento vai ser dado por essa seta aqui, ó. Esse aqui é meu deslocamento. Só que não necessariamente quer dizer que eu vá do ponto A ao ponto B em linha reta, né? Eu posso fazer vários percursos. Posso fazer isso aqui, ó, que é o que acontece nas estradas brasileiras, né? Pronto. Esse em azul aqui é o caminho percorrido. É o delta X. É o caminho que foi percorrido. O caminho que eu percorri é esse aqui, delta X. O deslocamento é do ponto A até o ponto B. Ou seja, o deslocamento é de onde você partiu até onde você chegou. O caminho que você percorreu até chegar lá, aí, meu filho, é no mínimo igual ao deslocamento ou maior. Nunca vai ser menor, porque a distância menor é justamente o deslocamento. Só que o deslocamento ele está descrevendo. Né? Veja que ele tem uma seta, uma extremidade aqui, uma flecha, onde ele está descrevendo a orientação. Ele vai sair de A e vai para B, ou a seta. Se fosse o contrário, a seta estava invertida. Ele sairia de B e iria para A, certo? Então, veja,
Qual é a diferença, então, entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar? Na grandeza escalar, você só precisa descrever o número e a unidade. O professor, tem mais exemplos de grandeza escalar? Temos. Nós temos ainda aí torque. Torque não, desculpa. Trabalho, energia cinética, energia mecânica. São exemplos de grandezas escalares. Certo? Lumen, que é a intensidade luminosa. Hoje fala muito nessa questão das lâmpadas de lumens. Certo? Exemplos de grandeza escalar. E já na grandeza vetorial, não. Tem todo esse apanhado, tem toda essa questão que envolve, né, a intensidade, que é importante descrever a intensidade, ou intensidade é um módulo, né? A unidade, né, que tem que ter, para poder descrever qual é a grandeza, a direção e o sentido. Então, veja, numa grandeza escalar, só preciso do número, a representação do número. Na vetorial, é o número, né, que é o módulo, a direção e o sentido. Certo? Então, a diferença é justamente essa, que na grandeza vetorial, você tem, ela é mais complexa, ela é mais completa, na verdade. Né? Ela tem outras questões a mais, que é a direção e o sentido, ou seja, que é a própria a orientação. Beleza? E aí, veja, quando a gente está falando dessa questão de grandezas vetoriais, veja que eu coloquei aqui em alguns momentos, tá vendo? A letra G com uma seta em cima, tá vendo? Ó, a letra D com uma seta em cima. Para que serve isso aí? Isso aí é o que nós chamamos de vetores. Um vetor ele vai ser representado exatamente por uma letra, que vai estar representando a grandeza, e uma seta. Desta forma. Isso é um vetor. Então, e o que é o vetor? O vetor é vou botar aqui, é um segmento de reta que define. Deixa eu botar isso aqui, que é importante, né? Colocar essa parte. Seteada. Seteada. Seteada quer dizer que ela é uma seta, né? Então, que define a intensidade, a direção e o sentido da grandeza. Certo? Então, o vetor é um segmento de reta seteada, né, que tem essa seta, que define a intensidade, a direção e o sentido da grandeza. Certo? Então, esse vetor ele vai ter a representação, né, como isso aqui, ó. Pronto. Isso é um vetor. Aí no vetor, aí nós temos aí, ó. Deixa eu até colocar. Ó. Isso aqui. Eita. Isso aqui é o módulo. Certo? Aqui nessa ponta, nós temos direção e o sentido. Esta ponta aqui ela está definida, a direção e o sentido. Certo? Porque a direção é justamente esse eixo. Né? O eixo que essa reta se encontra. Que a reta se encontra. Né? E o sentido é para onde ela está apontando. Né? Dentro dos vetores, nós temos várias classificações, certo? Nós temos, por exemplo, vetores iguais. O que é o vetor igual ao outro? É quando os vetores ele tem o mesmo módulo, direção e sentido. Vetores opostos, eles vão ter mesmo módulo, né? Vou botar aqui mesmo módulo.
direção e sentido oposto. Aí veja, como é que eu vou identificar aqui, ó? No vetores iguais, você vai ter isso aqui, ó. Vetor A e aqui, ó. Vetor B. Tá vendo? Os dois vetores são iguais. Tem o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Agora, nos vetores opostos, não. Aqui eu tenho o vetor A, ó, e aqui eu tenho o vetor B. Que aí eu vou colocar o B assim, ó. Não, vou deixar assim mesmo. Porque existe uma outra questão, eu vou chamar assim, vou chamar de B não, porque para não confundir. Já que eu coloquei B em cima, eu vou colocar aqui C aqui embaixo. Porque é o seguinte, ó, existe uma outra questão que é os vetores iguais, eles são paralelos também, certo? Aqui também a gente pode chamar de vetores paralelos. Os vetores iguais também são chamados de vetores paralelos. Os vetores opostos, eles também são chamados de vetores antiparalelos. Por quê? Porque nos paralelos, os vetores paralelos, eles têm a mesma direção, certo? Um paralelo ao outro. Vetor A. Vou botar aqui vetor X e vou botar aqui vetor Y. Pronto. Esses dois aqui são paralelos. Mas, ó, se eu colocar assim, ó, vetor X e vetor menos Y. Ah, rapaz. Vetor menos Y, esse aqui são antiparalelos. Veja que os paralelos e os antiparalelos, eles não estão levando em consideração módulo, certo? Eles só estão levando em consideração a questão da direção e o sentido. Então, vetores paralelos, eles têm mesma direção e mesmo sentido, igual aos vetores iguais. Só que a diferença é que nos vetores iguais ainda tem a questão do módulo. Já nos antiparalelos, eles estão na mesma direção, mas têm sentidos opostos. Então, por isso que eu coloquei, nos vetores iguais, eles têm mesmo módulo, direção e sentido, mas eles também são chamados de vetores paralelos. E nos vetores opostos, eles também são chamados de antiparalelos, certo? Porque tem mesmo módulo, direção e sentidos opostos. Eu posso até colocar assim, ó, maior aqui, ó, tá vendo? Um tamanhozinho maior, certo? Ó, fica maior, só para poder definir que o módulo aqui não está sendo levado em consideração, beleza? Só por isso. Pessoal, se tiverem com alguma dúvida, vocês parem para eu explicar novamente, viu? Para não estar seguindo direto. Aí eu vou falando, e daqui a pouco tá o bicho pegando fogo aí. A soma vetorial. Na soma vetorial, nós vamos levar em consideração a regra do polígono. Toda vez eu erro isso aqui. Regra do polígono. O que é que quer dizer a regra do polígono? Na regra do polígono, nós vamos ter o seguinte, que a soma não, os vetores, vamos botar assim, que os vetores, eles vão ser ordenados, certo? Os vetores serão ordenados com a origem de um vetor com a extremidade
do outro vetor. Então, o encontro aqui é entre uma extremidade, ó, a origem de um com a extremidade do outro. Certo? Ou seja, quando a gente fala dessa soma vetorial, nós vamos pegar, por exemplo, o vetor A, certo? Eu vou botar assim, o vetor A e o vetor B. Como é que eu faço essa soma? Certo? Soma de vetores. Será A mais B. Somar A mais B vai ser colocar o primeiro, tá vendo? Eu vou colocar A. Coloquei A aqui. E na extremidade de A, eu coloco a origem do próximo vetor. Ó, aqui vai ser B. Certo? O resultado desta soma vai ser esse. O resultado ele vai ser dado sempre pegando da origem do primeiro até a extremidade do último. Eu vou chamar de C. Então, aqui, ó, o vetor A mais o vetor B vai ser igual ao vetor C. O vetor C, ele inicia na origem do primeiro e termina na extremidade do último. Certo? Eu coloquei ó, A mais B, tá vendo? A mais B é uma sequência. É uma soma de vetores. Somei um vetor mais o outro. Eu estou colocando um, depois o outro. Certo? Outro exemplo, para a gente ficar mais firme na ideia. Eu vou chamar aqui ó, de vetor X. Eu vou chamar aqui de vetor Y. Tá vendo? Vetor X e vetor Y. Ó, X mais Y. Vai ser o quê? Ó? Vou botar aqui, ó, X. X é esse. Rapaz. Esse é o vetor X. Ó, botei o primeiro, né? X não é o primeiro aqui. Agora eu vou somar com Y. Y vai vir aqui, ó. Tá vendo? Que é Y. Como eu já coloquei a soma, eu agora vou chamar o vetor Z. O vetor Z vai ser o quê? O vetor resultante. E ele vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Ó, certo? O Z, eu vou até chamar aqui, ó. Cadê? Vetor resultante. Que é o vetor soma. Ou vetor soma. Certo? É o vetor resultante ou vetor soma. Que é o vetor que vai representar essa soma. Quando você pega e soma dois números, né? Você pega lá. Cadê? Você pega lá e faz 2 mais 1 é igual a 3. Tá vendo? Aqui seria o vetor A. Esse aqui seria o vetor B. E esse aqui seria o vetor C. Tá vendo? 2 mais 1 igual a 3. Ou seja, o 3 é o resultado da soma. O vetor C é o resultado da soma dos vetores A mais B. Certo? Por exemplo, se eu for colocar dentro de um sistema quadriculado como esse, onde ele tem tamanhos definidos de uma unidade, certo? Estou colocando aqui que tem tamanho definido de uma unidade. Por exemplo, eu coloco um vetor aqui, ele parte desse ponto, vou chamar aqui de ponto A, certo? É a partir daqui, e eu quero que ele vá até esse ponto, até o ponto B, certo? Então, como ele vai fazer isso? Ele tem várias maneiras que ele pode fazer, né? Mas a maneira que eu vou colocar aqui, como simbólica, né? É somente isso aqui, ó. Eu vou pegar o vetor A, trazer até esse eixo, né? E depois eu vou pegar daqui e vou subir, ó. Certo? Qual seria, então, o meu vetor resultante dessa soma? O vetor resultante dessa soma seria aqui, ó. Vetor A até o vetor B. Olha, minha reta está saindo bonitinha, rapaz. Certo? Vou chamar aqui de vetor resultante. Este vetor resultante seria o que? O vetor deslocamento, que a gente viu um pouquinho antes.
É o vetor soma, o vetor deslocamento. Ele está sendo a representação da soma desse vetor aqui embaixo, mais o vetor aqui em cima, né? Que eu vou chamar de vetor, vetor K e vetor L. Pronto. Dois vetores, vetor K e vetor L. Ou seja, R, o vetor R é igual a K mais L. Tá? Essa é a representação. Soma vetorial. Certo? Então, dentro da soma vetorial, nós levamos em consideração a regra do polígono, onde a origem de certo? De um vetor, inicia na extremidade de outro vetor. Certo? Então, você vai ter vetores ordenados, onde a extremidade do primeiro é onde vai ter a origem do segundo. Beleza? Esta é a regra do polígono. Sempre em uma sequência. Primeiro, origem com extremidade. Origem com extremidade. Origem com extremidade. Sempre. Essa é a regra do polígono. Beleza? Um detalhe interessante é que, dentro da soma vetorial, nós temos a regra comutativa, né? Que dentro da matemática, é o mesmo processo da matemática, né? Então, onde a soma de A mais B é igual à soma de B mais A, ou seja, não vai haver alteração se eu iniciar com Y e depois com X, ou seja, X com Y, não tem alteração nenhuma. A ordem dos fatores não vai alterar nada, certo? Na comutativa, tanto faz eu fazer A mais B ou B mais A, tanto faz. Ó, por exemplo, eu vou até refazer isso aqui botando a ordem inversa, né? Ou seja, eu vou colocar ó, primeiro Y, aqui, ó, primeiro Y, depois X. O vetor resultante aqui é o mesmo Z. Aqui, ó. Tá vendo? O Z aqui é igual. Não muda. Coloquei Y, coloquei X, a ordem inverteu, só mudou que o Z aqui estava na parte superior, aqui está na parte inferior, mas o tamanho, modo, direção e sentido dele é o mesmo. Ou seja, o resultado não muda, certo? Nós temos, então, o sistema de forma comutativa, né? E nós temos também a associativa. A associativa é onde ela diz que vetor A mais o vetor B mais o vetor C é a mesma coisa que o vetor A mais o vetor B mais C, né? Por que eu estou colocando assim? Porque quando a gente tem uma soma assim entre parênteses, aqui ela é levada em consideração para um cálculo inicial, né? Ela tem uma prioridade. Então, nessa associativa também não vai fazer diferença. A mais B, né, entre parênteses, mais C, é igual a mais a soma de B mais C, né? Ou seja, eu pegar o vetor, somar A mais B, aí eu vou ter um resultado. O resultado desse vetor somar com C é a mesma coisa de eu pegar o vetor B mais C, a soma desse resultado B mais C, somar com A. Não vai mudar, certo? Da mesma forma como se eu pegasse A mais C, a soma desse resultado somasse com B. Também não muda. Beleza? Então, tem essas duas características, né? Que é importante ser lembrado. Certo? Professor? Oi. Eu posso somar mais de 3 vetores ou não? Pode. Não tem problema nenhum aqui, ó. Eu poderia pegar aqui muito bem, ó. Vou colocar aqui menorzinho aqui. Ó, eu posso fazer, ó. A mais B mais C mais D igual a E, por exemplo. Ou seja, eu posso ter isso aqui, ó. A mais B mais C mais D. O meu vetor vai ser isso aqui. Aqui, ó. Vetor não tem problema nenhum. A quantidade de vetores não vai influenciar em nada no resultado. Certo? Também, professor, eu tenho 8 vetores para somar. Some os 8 vetores. Não tem problema algum. É uma sequência. Só botar na sequenciazinha. Quando eu digo sequência, é não de
primeiro vem A, depois vem B, depois vem... Não, não é isso não. A sequência é botar a extremidade do primeiro com a origem do segundo. Extremidade do segundo com a origem do terceiro. Extremidade do terceiro com a origem do quarto. Entendeu? Sempre, quando eu digo a sequência é essa ordem. De botar sempre a extremidade de um com a origem do outro. Por quê? Porque a gente está falando de soma vetorial. E a soma vetorial é regida pela regra do polígono. Beleza? Entendi, professor. Obrigado. Então, aí nós temos a subtração. Professor, mas aí qual vai ser então a diferença entre a soma e a subtração? A diferença é que na subtração ele vai ser exercido também pela regra do polígono, certo? Aqui a regra do polígono também vai estar sendo exercida. Mas qual a diferença? Que na subtração eu vou estar utilizando o vetor oposto. Certo? Vetor oposto. Por quê? Porque você tem A, vetor A, e você tem aqui o vetor B. Aí você faz, eu quero fazer o quê? A menos B. Quem é menos B? Aí vem o detalhe, né? A continuou o mesmo. A continuou o mesmo. É positivo. Mas o menos B vai ser o vetor oposto. Eu só vou fazer isso aqui. Menos B. Então, quando eu for fazer a soma aqui dos vetores, eu vou colocar A. Deixa eu botar mais para cá para poder ficar mais... ter mais espaço. Vetor A. E aqui vai ficar o vetor menos B. Pronto. O meu vetor resultante vai ser esse aqui. Este é o meu vetor resultante. Porque veja que B está subindo, né? O menos B ele ficou no sentido oposto. Ficou descendo. Pronto. É isso. Esta é a questão. Este é só o detalhe da subtração. Eu vou botar aqui um vetor x. Vou botar aqui um vetor y. E vou botar aqui um vetor z. Pronto. Quero fazer x menos y menos z. Aí eu venho aqui e faço. Y está positivo, eu vou colocar aqui, y aqui menos y. Então, deixa eu botar em outro lugar aqui, porque fica mais fácil. Eu apaguei tudo aqui. Separar eles aqui para não ficar todo mundo junto, né? Pronto, aqui. Y tá para lá, eu vou botar aqui, menos y. Z tá descendo, menos z. Então, quando eu for fazer aqui, eu faço. Quem começa aqui? Eu vou começar com x, Vou botar x. Depois vem quem? Menos y. Vou botar menos y aqui. Menos y. E depois vem z. Z subindo aqui, Aqui. Menos z. Meu vetor resultante vai ser quem? Aqui, Começa na origem do primeiro. Oxi. Rapaz, começou agora. Nossa senhora, para fazer um desenho, uma reta, a pessoa não consegue. Vai ser assim mesmo. Quase uma reta, né? Pronto. Aqui vai ser vetor resultante. R. Entendeu? Deixa eu apagar aqui esse aqui, que ficou meio bugado aqui, né? Eu vou refazer isso. Aqui, Nossa, aí começou agora. Foi apagar e pronto. Coloque mais exemplos também. Hã? Coloque mais exemplos também.
Grato. Rapaz, bicho, é porque eu sou meio ruim, sabe? Com essa mesa aqui. Eu não sei como é que tá saindo um bocado de linha reta aqui, porque até hoje eu não aprendi a usar direito esse negócio. E não vou aprender nunca. Porque tem gente que faz o desenho bem bonitinho. Eu, Ave Maria. Então, X, Y e Z. Deixa eu botar esse símbolo aqui. Deixa eu botar isso aqui para baixo. X menos Y menos Z é igual a R. Pronto. Aí eu fiz aqui o oposto, né? Ah, professor, mas aí eu estou vendo qual é a diferença. Bem, a diferença seria, ó, que se eu fosse fazer tudo positivo, né? Seria aqui, ó, X, o Y seria para cá, o Z seria para baixo aqui, ó. Seria isso aqui, o meu resultado. Se, né? Se fosse a soma positiva, né? No caso, se fosse X mais Y mais Z, né? Se fosse assim, seria desta forma, né? Mas, como ele disse aqui que é menos Y menos Z, ou seja, o menos, ele não está dizendo que está subtraindo, ele está fazendo uma soma com o vetor oposto. Ele está somando com o vetor oposto, certo? Só isso. E aí, da mesma, eu não sei porque eu coloquei esse quadrado aqui, mas tudo bem, já que está aqui, nós vamos colocar, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou botar um ponto T qualquer aqui e vou botar um ponto bem aqui em cima. Um ponto K qualquer. Eu poderia, na mesma forma, fazer a ligação entre esses pontos, né, botando valores positivos, valor negativo, que o negativo, já sabe, né, que é o oposto, né? Aí, ó, vou somar esse aqui, vou somar mais esse aqui, botar mais esse, e aí eu vou fazendo um apanhado aqui até chegar no ponto. Eu vou botar aqui, ó, vetor A, botar aqui, ó, vetor menos B, vetor C, vetor menos D. Aqui seria o vetor E. Ou seja, aqui teria ó, A menos B, mais C, menos D, mais E. E aí vai ser igual a, vou chamar de F aqui, né? Ó, seria do ponto T ó, até o ponto K. Olha que reta linda, rapaz. Tá vendo? Somazinha vetorial. Aqui no caso seria a subtração, né? Uma soma com vetores opostos, né? Tem o vetor oposto de B e o vetor oposto de D. Tá vendo? Mais de um vetor, sem problema algum. Beleza? Pois não, Marcos? Então quer dizer que quando tiver a subtração de vetores, sempre tem que ter os opostos. No caso, ele positivo e ele negativo, é isso? É. Sempre que aparecer o sinalzinho negativo antes do vetor, é porque aquele vetor que está sendo representado lá, ele vai estar oposto, ele vai ter inversão do sentido. Certo? Apareceu, você já sabe. Ó, tem um vetor K aqui e lá na conta ele está dizendo menos K. Pronto, então quer dizer que o K você só vai inverter o sentido. Certo? Certo. Então quer dizer também que se a seta estiver para baixo é negativo e estiver para a esquerda é também negativo? Não, Não. o sentido dessa seta aí, tá para a esquerda, tá para a direita, foi coincidência mesmo. Tá para a esquerda não quer dizer que é negativo, não, ele pode ser positivo. Ó, aqui o A mesmo, tá vendo? O A aqui tá para baixo, é positivo aqui. Entendeu? O sentido que ela está apresentando pode ser qualquer um. Agora, quando aparecer o sinal negativo, você só faz inverter o sentido dela. Certo? Eu posso representar aqui ó, o A desta forma, mas eu posso também representar o A desta forma. Ó, menos A. Da mesma forma que eu posso colocar aqui para a direita menos B e para a esquerda B. Entendeu? Não vai mudar, não. Sim. É só a Aí nesse forma caso como... usa qual dos dois? Hã? Aí nesse caso usa qual dos dois? Se pode? Não. Usa qual dos dois? O pé Não. direito? Isso vai depender do qual a questão está pedindo. Como eu estou dizendo. O sentido aqui que está
o original é esse aqui, né? É o positivo, né? Ó, esse aqui é o original, tá vendo? A menos B. Certo? A menos B. Certo. Se for desta forma, eu posso... Vai ser aqui A menos B. E você vai fazer a soma. Normal. Mas, se a questão desta forma assim, o K, tá vendo? Tá positivo, mas o sinal dá contrário. K. E aqui vai ter F, por exemplo, né? Aí a questão diz, ó, K, eu quero K menos F. Só que você não tem menos F, você tem F. Aí o que, é que você vai fazer? Antes de você escrever, ou você desenhar, né, fazer a representação, você vem aqui no F, repete ela e muda o sentido. Pronto, eu mudei o sentido, agora eu posso fazer a representação. Beleza? Agora sim. Bota um detalhe na cabeça. Ó. O vetor ele pode aparecer de qualquer forma, com qualquer letra, certo? Não tem assim, ó. Se for para a esquerda é positivo, se for para a direita é negativo. Não existe isso. O vetor não existe. A questão é, esse sinal que aparece de negativo, ele só está descrevendo que o sentido daquele vetor ele é oposto ao original. É só para dizer que o sentido vai ser oposto ao original. Beleza? Porque aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso, ó, K mais menos F. Aqui do mesmo jeito, ó, A mais menos B. Certo? Eu estou somando, ó, é uma soma com o vetor oposto. Somando com o vetor oposto. Beleza? Beleza. Show. E aí nós temos a decomposição de vetores. Antes de falar da decomposição de vetores, eu vou botar... eu acho que eu não botei aqui, pronto. Eu vou botar um detalhezinho aqui de lado, que é o que nós chamamos de regra do paralelograma. Regra do paralelograma, certo? A regra do paralelograma nada mais é do que uma relação de oblíquos, né? Vetores oblíquos. Certo? E o que é que essa regra vai dizer? Que aqui você vai ter uma relação onde a soma vetorial ela vai ser dada da origem com origem, certo? Aqui os vetores terão encontro das origens, certo? Vai ter encontro das origens, ou seja, você vai ter um vetor qualquer aqui, eu vou botar um vetor aqui qualquer x e vou botar aqui, ó, um vetor qualquer y. Veja, tá vendo? Que aqui é um encontro dos dois vetores, x e y. Eu posso fazer a soma vetorial destes dois vetores utilizando a regra do paralelogramo? Posso. O que é que eu vou precisar fazer? Eu não vou fazer muita coisa, não. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vou pegar o vetor y aqui e eu vou, é como se eu fosse projetar ele aqui no final, como se fosse a soma, tá vendo? Eu vou projetar ele aqui. Tá vendo? A direção é a mesma, tá vendo? É como se fosse uma sombra. Da mesma forma que o x, eu vou projetar aqui no final do y. Pronto. Este encontro aqui é a extremidade, é onde vai ter a extremidade do vetor resultante. Então, o vetor resultante começa na origem deles, que termina na extremidade desse encontro. Oh, merda, toda vez eu faço isso. Desculpa a palavra. Este é o vetor resultante, tá vendo? Então, neste vetor resultante aqui, eu vou ter uma soma de vetores, x mais y, só que
o módulo, para calcular o módulo desse vetor resultante, que é o tamanho dele, certo? Eu vou utilizar o quê? O módulo, vou utilizar o módulo o quadrado do módulo da resultante, certo? Vai ser igual ao módulo do vetor x ao quadrado, mais o módulo do vetor y ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y, né? O módulo deles, vou botar até em módulo aqui, né? Módulo de x, módulo de y vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? O ângulo formado entre os dois vetores. É isso aqui, ó. Eita. Pronto. Essa aqui é o cálculo para determinar um módulo. Eu acho que eu esqueci de falar lá. Certo? Aqui é o cálculo do módulo. O módulo do tamanho do vetor resultante, né? Você vai pegar... Como é que eu calculo o módulo? O módulo dele vai ser o módulo dele ao quadrado, é igual ao módulo do vetor x ao quadrado, mais o módulo do vetor y ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de x vezes y, vezes o cosseno do ângulo. Professor, mas o módulo é o quê? O módulo é o valor numérico, que representa o tamanho do vetor, certo? Por que eu estou falando isso? Porque na decomposição aqui eu vou falar dessa questão da regra do polígono quando o ângulo formado entre os dois vetores é 90 graus, porque aqui não é 90 graus. Aqui é um ângulo diferente de 90. Porque se for cair no ângulo de 90, vai voltar para a regra do polígono, porque o cosseno de zero, o cosseno de 90 é zero. Certo? E aí esse termozinho aqui, 2 vezes x vezes y vezes zero vai dar zero. Então fica teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Soma do quadrado dos catetos, né? Certo? Então, na decomposição de vetores, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Eu vou ter um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo formado por vetores. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Vou colocar aqui o vetor x e o vetor y. Vou botar y em cima e x embaixo, né? Porque fica mais fácil a anotação. O vetor x e vetor y. E aqui é o quê? Um ângulo de 90 graus. É um ângulo de 90 graus. Veja que os dois são duas extremidades, ou duas origens, certo? No entanto, a ideia aqui é justamente mostrar esta questão que foi vista aqui na regra do paralelograma. Como é que eu vou calcular a resultante disso aqui? Bem simples. Eu posso muito bem arrastar. Eu coloco o vetor x aqui, vetor x, e eu vou pegar o vetor y e vou arrastar para a extremidade. Para quê? Para fazer uma soma de x mais y. Certo? Uma soma normal. Origem do primeiro, extremidade do primeiro. O segundo inicia onde? Na extremidade do primeiro, né? A origem do segundo é com a extremidade do primeiro, né? Não. Botei para cá. Eu fiz alguma coisa? Não, eu só fiz arrastar. É como se fosse uma projeção. Eu arrastei ele para y. Certo? E o meu vetor resultante, eu vou colocar aqui em verde. O meu vetor resultante vai ser esse, a origem do primeiro até a extremidade do último. Vou chamar de R. E se o ângulo for 180, 180 ele vai ser negativo, né? Porque assim, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aí entra numa propriedade particular, né? Que quando, ó, eu tenho os dois vetores aqui. Isso aqui forma um ângulo de 0 graus, certo? Se ele tiver assim, 90 graus, né? Se ele tiver assim, 180 graus, certo?
Então, o cosseno de 0 graus, certo? É igual a 1. Certo? O cosseno de 90 graus é igual a 0. O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, quando você for, professor, deu cosseno de 180. Então, aqui, ó, esse valor aqui, cosseno de θ, vai dar menos 1. Menos 1. E o cosseno, vou botar aqui em cima, certo? O cosseno de 270 vai dar igual a 0 também. Certo? Então, é 180, ele vai dar assim, ó, ele vai ter essa abertura toda aqui. Então, nesta abertura toda, o cosseno vai ser 0. Ou o cosseno vai ser menos 1, né? Vai ser menos 1. Beleza? Então, aí eu vim para cá, eu fiz isso. Encontrei a resultante. Professor, eu poderia fazer logo direto aqui? Poderia, fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Aqui, eu só fazer uma projeçãozinha, uma reta aqui em cima, para descrever o x, né? E uma reta aqui para descrever o y. A resultante vai dar essa aqui, ó, do mesmo jeito. Tá vendo? Resultante. Aí eu vou ter aqui, ó, um ângulo, θ, certo? E aí eu vou fazer a minha decomposição, que é o quê? É encontrar x, y em função do seno, cosseno, né? Então, se eu fizer o seno de θ, vai ser o quê? Seno de θ vai ser cateto oposto, vai ser y, sobre a hipotenusa, que é r. Se eu fizer o cosseno de θ, vai dar x sobre r. E se eu fizer a tangente de θ, vai ser y sobre x. Aí eu venho aqui, ó, e completo a relação. Aqui eu não vou nem mexer. Vou deixar assim, porque normalmente a gente não usa. E aí vai ficar o quê? Y igual a R vezes seno de θ. Eu posso usar o quê? O nosso módulo de Y é igual ao módulo de R vezes o seno de θ. Da mesma forma aqui, vai ser o módulo de X. Vou botar até a setazinha, né? O módulo de X igual ao módulo de R vezes o cosseno de θ. Certo? Somente isso. Isso aqui é as decomposições. E eu posso calcular também como é que se diz? X e Y em função de quê? Da teorema de Pitágoras, né? Posso fazer aqui que R ao quadrado, né? O módulo de R ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado mais o módulo de y ao quadrado. Por quê? Porque nós temos um ângulo aqui de θ é igual a 90 graus. Certo? Aí, como θ é 90 graus, se eu utilizar essa relação aqui, essa relação do paralelograma, vai dar 0, e eu fico só com r quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, ou seja, a soma do quadrado dos catetos, né? É igual à hipotenusa. Beleza? Isso é uma decomposição de vetores. Certo? E aí a gente tem as componentes, né? Que é a componente x e a componente y. Beleza? É a componente x e a componente y. É uma decomposiçãozinha só. Que aí até facilita em alguns casos, né? Facilita um bocado. Certo? Então, ó, vamos a alguns exemplos. Então, ó, para o diagrama vetorial abaixo, né? A única igualdade correta é, olha, veja aí, ele deu um diagrama, e ele quer saber qual seria a igualdade, né? A igualdade que ele pergunta é como se é A mais B mais C, A mais B igual a C, A mais C igual a B, B mais C igual a A. Qual é? Eu vou analisar de um por um. Veja, se eu pegar o vetor A, ele tem a origem nesse ponto, extremidade nesse. Veja que o vetor C, ele continua, ó. Ele tem uma continuação. Então, aqui, ó, se eu fizer A mais C, será que ele vai ser igual a B? Para ser igual a B, B tem que estar na origem de A, extremidade de C.
E é justamente o que acontece, tá vendo? B, ele está se comportando como um vetor resultante. Ele está na origem do primeiro e está na extremidade do segundo. Então, a igualdade correta seria essa. Como é que eu analiso isso? Tem várias formas de analisar. Eu prefiro analisar observando um por um, para ver se está na sequência. Peguei logo por A. Vou ver se A está na sequência com alguém. Aí eu vi que ele tem uma sequência com C, ele tem uma soma vetorial. Quando ele fechou C, ele diz, ó, A mais C tem que ser igual a B. Ou seja, B, para ser o resultado da igualdade, ele tem que estar na origem de A e na extremidade de C. Pronto, fechou. Bateu. Eu poderia começar também pelo vetor B, que ele está na origem com origem. É uma outra forma também. Mas essa forma aqui é o que dá para a gente analisar. E cada um monta uma estratégia. Né? A estratégia normalmente que eu uso é essa. Segundo exemplo, né, dados vetores, né, e de mesma direção, mesmo sentido e de mesmo módulo, respectivamente, ou de módulos, né, iguais a 2 de 3, calcule o módulo vetor soma. Então, veja o seguinte, ele deu dois vetores. Os vetores têm a mesma direção, ou seja, eu vou colocar eles no mesmo eixo. Vou colocar eles assim. Veja o eixo horizontal, certo? E tem o mesmo sentido, tá vendo? Mesmo sentido. Só que os módulos de um é maior do que o outro, então eu vou botar assim. Tamanho, né? Tamanho. Aqui eu vou dizer que aqui é o de 2 e aqui é o de 3. Certo? Calcule o módulo do vetor resultante. Como é que eu vou fazer a vetor resultante? Eu vou botar o primeiro. Na extremidade do primeiro, eu coloco a origem do segundo. Aqui, ó. Meu vetor resultante vai ser o quê? A origem do primeiro, eu vou colocar assim, aqui embaixo, até a extremidade do último. Ó, aqui, ó. Então, qual seria o módulo desse vetor resultante aqui? Eu vou chamar isso daqui de x. Certo? Qual vai ser? O módulo de x vai ser igual ao quê? Igual a 5. Por quê? Ó? Se um dos vetores tem um módulo 2, o outro vetor tem módulo 3, ou seja, é o tamanho, 3 mais 2 vai dar o quê? 5, que é o tamanho total do vetor resultante, que é o vetor x. Tá aí. Certo? Ele pediu só a soma dos vetores. Então, eu botei o primeiro vetor. Na extremidade do primeiro, eu coloco a origem do segundo. E montei. Como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, é uma reta. Então, meu vetor resultante fica na origem do primeiro, ele inicia na origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Tem o mesmo tamanho da soma dos dois. 3 mais 2, 5. Moleza. O outro exemplo. Dados vetores I perpendiculares entre si, I de módulos respectivamente iguais a 6 e 8. Ou seja, esse aqui ele tem um tamanho 6, esse aqui tem um tamanho 8. Calcule o módulo do vetor soma. Aí, ó. Vamos lá. Vetor A. Aí vem aqui o vetor B. Ó. Forma 90 graus. E aí, qual é a bronca? A bronca é essa. A origem do primeiro com a extremidade do último. Ou resultantes. Como é que eu calculo isso aí agora? Matematicamente. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Teorema de Pitágoras. Ou seja, o módulo da resultante R ao quadrado vai ser igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado. Ou seja, o módulo de R ao quadrado vai ser igual a... Quem é o módulo de A? 6. Quem é o módulo de B? 8. Então, o módulo de R ao quadrado vai ser 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64. O módulo de R ao quadrado vai ser igual a 100. Logo, o módulo de R vai ser igual a raiz de 100. Quem é a raiz de 100? 10. Pronto. Morreu Maria Preá. Pronto, Marco, pode falar. Quer dizer, então, que os valores têm que estar positivos, né? Aí, por isso, usa o módulo. Isso. Mesmo se ele tiver negativo. Como é em módulo, vira positivo. Positivo, né? Isso. Então, aí, professor, mas por que eu só usou teorema de Pitágoras mesmo? Porque é um triângulo retângulo. Ele mostra aqui que tem 90 graus, tá vendo? Ele mostrou aqui. Entre um e o outro faz 90 graus. Então,
Teorema de Pitágoras. Não tem para correr. Professor, Oi. só uma dúvida que me surgiu. Os vetores podem formar, digamos que, algo cíclico? Digamos, se eles formarem um hexágono ou então um pentágono. Como é que vai ser feita a soma? Como é que vai ser feita a soma? É, Se for a soma vetorial, não vai ter problema nenhum. É que assim, pelo que eu entendi você falando, é que se essa soma formar tiver uma forma diferente, um hexágono, sei o lá. desenho, digamos assim, O desenho. Não vai mudar nada. É a mesma coisa de formar um triângulo. entendi. Não vai ter diferença nenhuma. É só a coincidência que vai ser igual ao formato de uma figura geométrica. Né? Certo. E este outro exemplo aqui, ó. Dados vetores e perpendiculares entre si, represente graficamente o vetor soma e calcule seu módulo. Considere a medida de cada quadradinho igual a uma unidade. Então, bora lá. Primeira coisa que eu tenho que saber aqui é o tamanho do vetor A. O vetor A, ele pega 4 quadrados, né? Então, esse aqui ele tem tamanho 4. O vetor B, ele tem o tamanho o quê? 1, 2, 3. Bora agora para montar, né? Então, se eu for fazer a soma A mais B, e eu vou chamar aqui de o vetor resultante aqui C, vou dizer que eles vão formar um vetor C, então eu vou ter o quê? O vetor A, ó, tá aqui, vetor A. Vou, aqui, veja que aqui tudo forma um triângulo retângulo, né? Aí agora eu vou botar o vetor B aqui, ó, vetor B. É um triângulo retângulo. E agora, o que é que vai fazer aqui? Eu vou pegar e colocar o vetor soma, né? Que é esse aqui. É o vetor C. Pronto. A primeira parte eu já fiz, que ele pede para representar graficamente, né? O vetor soma, tá aí, a representação dele. Agora ele quer que calcule o módulo. Como é que eu vou calcular o módulo? Isso aqui formou o quê? Um triângulo retângulo. Então vai novamente. O módulo de C ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. Ou seja, o módulo de C ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 2 ao... ou 4, né? 4 ao quadrado. O módulo de C ao quadrado vai ser 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 16. O módulo de C ao quadrado vai ser 25. Ou seja, o módulo de C é igual a raiz de 25. Logo, o módulo de C vai ser igual a 5. Pronto. Morreu Maria Praia. Essa é a resolução. Certo? Eu acho, se não me engano, essa era o último exemplo. Vou olhar aqui. Esse era o último exemplo que eu tinha. Vou mostrar a vocês que Outra não tem... coisa. Oi. Tanto faz a ordem, né, de colocação dos vetores, por exemplo, eu poderia começar com o B e o A poderia colocar em cima dele, tanto faz, né? Tanto Tá no faz, não mesmo. tem problema nenhum. Ok. Vai dar a direção e sentido do vetor C vai ser a mesma. Igualzinho. Não vai ter diferença nenhuma. É como eu falei, é uma questão de ordem comutativa, né? Uma regra comutativa. A ordem não interfere. A ordem não vai mudar em nada do resultado. A mais B é a mesma coisa que B mais A. Certo? Beleza? Beleza. Pronto. Hã? Pronto. Então, pessoal, é isso aí. Nossa aula de hoje é essa aí. A gente já está chegando já no limite já, né? De 26 pessoas. Show de bola. No limite aqui de 10 horas, né? Então, minha aula é essa hoje. Se alguém tem alguma dúvida ainda, quer perguntar alguma coisa. Não? Tá todo mundo tranquilo? Tudo na paz? Pronto, maravilha, maravilha. Eu só queria saber se o senhor pode mandar o slide assim com os exemplos para a gente. Não, eu vou.
Eu vou mandar. Você está falando desse slide ou de outro? Desse. Não, eu Tudo vou salvar em PDF depois e eu boto lá no. Pronto. Eu boto lá no Classroom. Todos os slides Vai eu ajudar coloco lá. muito. Viu? Eu salvo os PDF tudinho e boto para lá. Do jeito que tá aí. Beleza? Pronto, pessoal. Então, eu agradeço a todos a presença, né, a disponibilidade neste momento. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Certo? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.